Você sabe a diferença de um comunista e de um trabalhista? Eu só sei uma semelhança. Ambos odeiam petistas. Pô, você precisava ter tipo 5, 6. Você precisava ter opções. Justamente pro próprio trabalhador ele poder cogitar qual me compensa mais, qual tem. E aí a gente pode entrar no sistema complexo de imposto. Você pode entrar no sistema complexo de várias outras coisas que entram nessa conta. Só que o que me mata também é como é muito, e aí eu sou muito poliana nesse sentido, é muito desleal esse modelo de plataforma. Então, a quantidade que fica com o Uber e a que vai pro motorista é muito desigual. É bizarro. Porque o motorista ele tá com o risco, o motorista ele tá com a manutenção, o motorista ele tá com desgaste físico e mental, o motorista tá com a pica, que é o atendimento ao público, Sim. E o Uber tá com a grana. Não, a pior parte de longe é o atendimento ao público. A pior parte é o atendimento ao público. E o Uber tá precarizando também, né? Que é aquilo que a gente tava falando desde o começo, né? A questão algoritmo ela é muito forte, assim. Pô, esse aí é até um bom bate-papo. Chama um motor aqui, coisa e tal, pra perguntar como é que funciona, as punições, coisa e tal. Tem uma subordinação ali clara. Premiações, subordinação, quando o cara fica recusando corrida demais. Tem toda uma dinâmica, velho, que é bizarro. Eu não sei explicar porque eu nunca fui, assim, mas quando você vê os caras explicando, é bizarro, assim. E é uma parada que você olha e fala assim, pô, por que não? Né? Porque assim, porque é muito bonito o discurso. O discurso, você olha, ele é lindo. A campanha de marketing ali deve ganhar Leão de Cannes, deve ganhar um monte desses prêmios bonitos que publicitário adora. Mas por que na prática, pô, torna a porra do cara um colaborador mesmo? Pô, diminui um pouco a margem. Pô, seu lucro é... E de novo, meu lado poliana. Pô, seu lucro é 1 bilhão. Será que o seu lucro não poderia ser 800 milhão? Sabe? Então, mas isso também faz parte da dinâmica do capitalismo, né? Ele vai ter que, ele vai ter que reduzir a margem dele para reduzir preço, né? Só que ele não quer reduzir o lucro, só que ao mesmo tempo ele precisa reduzir o preço do serviço. E ele vai tentar precarizar algum lugar. É isso, e esse é o problema, né? É que nem aquela rede de mercado lá do Rio Grande do Sul, que eu não quero citar o nome pra evitar um processinho aqui, não sei se você viu. Não vi. Os caras tiveram um lucro bilionário no ano. Bilionário. Os caras fizeram um investimento bilionário pra vir pra São Paulo. Então a gente tá falando só de escalas de bilhão. E a Justiça do Trabalho pegou, os caras estão fazendo escala 12 por 1. Tá ligado? E você olha e fala assim, e o problema é a produtividade. Você fala, caralho, tá ligado? Não, o problema é que você quer matar o cara, tá ligado? O problema é que você esqueceu que Princesa Isabel escreveu uma carta lá em 1800, tá ligado? Ninguém nunca te avisou, né? Nunca chegou aí no Rio Grande do Sul o fax, tá ligado? Então, mas é aquilo que eu tô falando, né? Eu não espero de um cachorro que ele não morda. É esse que é o ponto. O meu ponto é tipo assim, eu entendo tudo isso, eu entendo que é sacanagem, eu também, pô, sou um solidário, coisa do tipo, assim, mas é o que eu espero do capitalista, eu fico revoltado com o outro lado que não faz nada. Não é uma coisa moral, cara, porque é isso, é a dinâmica. É a dinâmica. Pode crer. Porque eu espero disso, porque essa é a função dele, ele vai tentar otimizar, ele vai tentar buscar a maior margem de lucro, ele vai tentar diminuir os custos, ele vai fazer isso. Porque, aliás, e aí eu vou ser até mais, até polêmico, porque a virtude do mercado é essa. É competição para achar melhor eficiência, ou seja, fazer o menor esforço possível com a maior rentabilidade. Isso é o X da questão, é por isso que ele é bom. Mas isso não se torna alto. É o que o Marx falava, né? Eu não tenho tanto letramento assim com o Marx. Eu li a biografia dele, do José Paulo Neto, livro lindo, maravilhoso. Mas o Marx, ele não tinha o capitalismo malvadão, que eles gostam de fazer essa piada. O Marx, inclusive, olhava para o capitalismo com um certo grau diria, admiração, talvez não seja essa palavra, mas eu olhava, olha, isso aqui de fato é um sistema de alta produtividade. Porém, entretanto, todavia, isso aqui vai levar à destruição do planeta Terra e um massacre de milhões de trabalhadores. Ele era fascinado pelo modo de produção do capitalismo, mas ele sabia, né, qual é o custo disso. O capitalismo é eficiente? É óbvio. Então não é uma questão moral de, é bonzinho, é malzinho. O capitalismo é isso aí, entendeu? Aliás, eu gostaria de aproveitar o ensejo para indicar um filme nacional para vocês, que eu estou fascinado, que eu assisti a essa semana, então ele está muito vivo na minha cabeça, chamado Arábia, tá? Olha só. Esse filme, pessoal, eu fiz um vídeo recentemente no meu outro canal sobre cinema brasileiro. Eu sabia que o vídeo ia muito mal de view, mas eu precisava fazer. Para ganhar view, eu reajo ao debate do Mamãe Falei. Mas aquilo lá era um vídeo que eu recomendo muito que vocês assistam sobre cinema nacional. E nessa minha busca, cavucando filmes brasileiros,
eu encontrei essa joia preciosa chamado Arábia, tá? São dois diretores, eles são mineiros. O filme se passa... Cara, eu não queria falar muito sobre ele, mas é um filme que demonstra não, que escancara essa relação, essa dinâmica, melhor dizendo, do trabalhador num capitalismo brasileiro mesmo assim. Então, é uma jornada de um homem, de um trabalhador que pula de trabalho em trabalho, trabalhando até as últimas consequências, dando tudo de si e vendo a vida passar e nada mudar. Esse é um filme indispensável para você, principalmente você aí esquerdinha, dá uma assistida, mas eu recomendo para qualquer pessoa, porque se você é de esquerda, se você é liberal, se você é conservador, no Brasil, se você é trabalhador, tanto faz a tua ideologia política, tu vai levar no lombo, tá? Da hora que você nasce, ou melhor dizendo, do teu primeiro emprego até o último. Sou de esquerda, sou comunista, sou trabalhista, sou conservador, sou monarquista, sou liberal. Você é pobre trabalhador, você vai levar no lombo. Aliás, esse filme tem uma cena que, cara, ela é a melhor ilustração que eu já vi sobre a falta de imaginação, como o capitalismo ele poda a imaginação do trabalhador, como ele poda do trabalhador a oportunidade de almejar uma vida. É uma cena belíssima envolvendo sacos. Quando vocês assistirem, vocês prestem bem atenção. Quando eles começarem a falar sobre saco de cimento e tal, vocês falam, pô, Luigi mandou prestar atenção nessa cena. É um filme lindo, filme nacional. Viva o cinema brasileiro e vá pros quintos do inferno o capitalismo. Vamos voltar aqui. Trabalhista falando de trabalho, tá? Vamos voltar. Predatório? Isso não se torna ao passo de, tipo assim, eu vou quebrar esse serviço a ponto de chegar uma hora que nenhum motorista vai querer trabalhar aqui, nenhum trabalhador vai querer trabalhar aqui e eu fali. Isso aí é o comunismo. O comunismo que eu falo assim, o comunista ele explica isso, fala assim, ó, o capitalismo tem contradições que são insuperáveis. Essa é uma delas. Ele tende a buscar a maior rentabilidade com menor capital alocado, a maior eficiência. Ele vai tentar fazer isso. Uma dessas formas vai tender ao monopólio. Uma hora ele vai entregar assim, mano, pra eu conseguir aumentar mais os meus preços, eu preciso comprar meu concorrente. E ele vai comprando e vai se aglutinando até criando um monopólio. Ele tende a isso. É uma contradição insuperável do sistema capitalista. Então, isso que Karl Marx, ele explicava esse processo. Isso. Cara, ele meti um Karl Marx aqui sem querer. Não, é isso. Aí me fudeu um pouco. Não, mas é isso mesmo. Porque as pessoas acham que Karl Marx estava pregando uma ideologia. Uhum. E não é isso. O Karl Marx estava descrevendo o processo. Do jeito que a gente está fazendo aqui agora. Descrevendo o processo vai gerar isso. Então ele está... Precisamos superar isso. E aí o comunismo seria a superação disso. Não é uma ideologia, é uma conclusão que ele chega através de uma análise da realidade, de como o capitalismo funciona. É isso que é o comunismo, gente. Aqui, é isso. Obrigado. Um abraço pro Luigi. Tem capitalismo. Logo eu que não sou comunista, né? Sou de esquerda, mas não sou comunista. E ano que vem eu já falei. 365 dias fazendo live de boné do PT e camisa do Lula. Só pra irritar a comunada. Antipetista. Esperáveis. Cara, Só que eu não sou comunista, tá, gente? Eu sou socialista, mas não comunista. Eu também não, tá, gente? Eu sou palmeirense, sou da Moca. Não, é porque as pessoas ficam lá, qual a diferença sobre comunismo? Não é essa. Os comunistas, quando chegam e falam, o capitalismo tem contradições que são insuperáveis, é verdade, não tem como negar. É foda, né? Porque eu fico sempre preocupado, porque... Isso eu fico preocupado mesmo, né? Porque hoje eu olho E aí eu não sei nem como resolver aqui, é só uma preocupação mesmo. Agora só pra terminar o corte, que a gente falou do Luiz, o Luiz tá reagindo lá, nós. Como é que é? Caramba, os caras... Pô, aí eu fiquei sem graça agora. Como é que eles sabiam que eu ia reagir? Hein? Não, qual que é a diferença do comunista e do trabalhista? É que o comunismo ele tem essa superação do capitalismo no norte dele. Pode crer. Ele tem no norte. O trabalhista não. O trabalhista assim, mano, tem contradição? É igual a contradição agora. Pô, o capitalismo gerou o tal do Uber. Como que ele vai resolver? Aí vai aceitar o trabalhista e falar, resolve assim. Uma ideia pra resolver. Aí superou. Dessa superação vai surgir outra contradição. Supera. Ó, eu gosto... assim, ó, uma vez ficamos horas e horas debatendo aqui na live, que foi sobre essa questão do motorista do Uber, né? Que teve lá, não, tem que assinar a carteira do motorista do Uber, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu falei, cara, não seria mais correto ou prático
brigar pela plataforma, diminuir a mordida dela, estabelecer um máximo, ó, é lei, Uber, você não vai comer mais do que 15% da corrida, ponto. É isso. Quer operar no Brasil? Quer operar num país de 200 milhões de habitantes, sei quantos milhões de clientes, você só vai pagar, vai ter que morder 15%, 20%, não sei. Estabelece lá um máximo, um teto, tá? Um teto. Porque você injeta imediatamente dinheiro na mão desses trabalhadores, sabe? Não, Luigi, mas isso é pauta mínima, tem que ser a pauta máxima, tem que ser a pauta máxima. Não, gente, vamos... Nem pauta máxima, nem a mínima conseguiram, mas e se tivesse isso, ó? Pá, não, tem que ser. Porque, cara, mas vamos. Será que os motoristas, eles querem carteira assinada, tal? Eu não sei. Não sou motorista de Uber, não posso falar por eles. Agora, o que é fato é, todos eles gostariam, eu duvido que exista algum motorista de Uber que fale, não, eu trabalho pra Uber morder 90% da minha coisa. Se você vai lá e define, por lei, pra operar no Bostil, Bananinho, Merdil, Uber, você vai ter que morder, no máximo, eu vou falar pra vocês, 10% da bike bem pago, né? E aí o pau torou. Supera, vai superando. Aí um dia vai chegar alguém, superamos o capitalismo. Não sei, eu não tenho apoio ao capitalismo, não sei, mas eu sou o trabalhista, ele é o cara da prática, ele é o cara que vai fazer as coisas, entendeu? Entendi. Vai dando solução, vai acontecer. Não tem como o norte a superação do capitalismo. Essa é a diferença. Por isso que naquele debate dos trabalhistas contra os comunistas, mas o que vai ser essa revolução? Explica pra mim. Porque eu quero fazer. O que eu tenho que fazer? Amanhã eu vou acordar e fazer o quê? Pra fazer essa revolução? Aí eles não sabem. Não, vai surgir do engajamento, não sabem. Aí fica na abstração maluca e fica por isso mesmo. E o contrário também acusa a gente, né? Toda vez que você tentou reformar, a classe dominante foi lá e deu um golpe de Estado, matou alguém, coisa e tal. Que aí a gente chama isso de fatalismo, né? Aí fala, é fatalismo, né? Você tá determinando o futuro através do passado. Isso não existe, né? E aí fica essa contradição entre a gente. Essa briga, entendeu? A briga dessa rapaziada é muito boa, né, velho? Não, e Castrinho, você não sabe da missa metade. Vamos ver mais cortes aqui. Tamir Felipe falando sobre a CLT, ó. Quer comprar camisa de... A CLT tem que acabar sim ou não? Sim ou não? Vamos ver lá, o que deixou ele famoso, hein? Tamir tá bombando. E virou até mesmo uma piada na internet, é a CLT. Acho que é uma questão que a gente vê uma juventude que transformou a CLT em meme, né? Deus me livre me tornar meme. A gente vê uma população que até mesmo estigmatiza a CLT, né? CLT, Deus me livre ser CLT, quero me livrar da CLT. E acho que... E virou meme mesmo. Virou meme pesado. Isso é uma questão que é até mesmo uma pauta de parte da direita mesmo, né? Dessa coisa de direitos trabalhistas, de tentar flexibilizar ou até mesmo acabar com a CLT. E aí, perguntando pra você, a CLT é um problema? Não, CLT é solução, pô. Enfim, eu acho que é uma coisa muito mais da internet, assim, sabe? Também acho que existe uma campanha de vulgarizar ou jogar uma pecha na CLT de uma forma geral, né? Eu acho que o problema o problema em si é outro, é a depressão da renda, né? O Brasil vive um período aí, no menos uns 30 anos de no crescimento, as coisas estão ficando caro, o processo de industrialização é absurdo. A gente, até antes de começar o podcast, a gente estava falando sobre equipamento, até questão de trabalho, né? Que no caso é o nós dois trabalhamos com isso, com tecnologia e tal. Pô, 99% das coisas que a gente falou aqui, tudo importado. Caro. Isso acaba você ficando muito vulnerável em relação ao dólar e tal. Então a sua renda... Quando falam que o criador de conteúdo dos Estados Unidos é melhor que o brasileiro, que o brasileiro copia tudo de lá... Pessoal, não é porque o brasileiro é menos criativo que o americano. Eu acho o brasileiro, inclusive, pelo que ele tem em mãos, muito mais criativo e diverso em conteúdo. É que nos Estados Unidos, eles têm um gap avançado assim, de no mínimo 10 anos à frente da gente. Muito também por conta de ter um mercado consumidor voraz, de mais de 300 milhões de pessoas, de ser a maior economia do mundo, é só uma questão material, mas lá o acesso à tecnologia é muito mais barato. Ponto. Então, para um cara que tá começando hoje um canal no YouTube, pô, o cara trabalha num McDonald's, ele ir lá e comprar. Cadê a minha câmerazinha? Vou pegar aqui, ó. Essa daqui, que é uma câmera que filma em 4K, belezinha, compacta. É uma Osmo Pocket 3. Cara, ele paga baratíssimo, ele já começa o canalzinho dele lá pagando pouco. Isso aqui no Brasil custa 7 mil reais. 7 mil reais.
pro cara começar um canal no YouTube. Pô, não dá. Então é óbvio que os caras vão ser melhores que a gente. É uma questão de acesso, pô. De acesso, ponto. Acaba ficando cada vez mais Olha lá, uma DJ, eu chamo de DJ. DJI lá é 399. Pois é, cara. Né? deprimida. E aí as pessoas, elas vão trocar, né? Você meio que coloca uma situação para as pessoas que é, ou você vai se precarizar. Não, e aí tem esse detalhe também, né? O inglês, pô, quantos milhões de pessoas falam inglês no mundo, né? Então até o conteúdo é mais... Se lascar de trabalhar tal, para poder ter uma renda que consiga ter um bem-estar social mínimo, ou você vai atrás de seguridade e vai ter uma renda deprimida. Então eu acho que o problema em si é esse, é na renda mesmo, não é na questão dos direitos. E aí existe uma propaganda de querer demonizar a CLT. Mas de uma forma geral, já fizeram umas pesquisas até pouco tempo atrás, a maioria do povo brasileiro, eles querem seguridade mesmo, assim. Querem estabilidade, eles querem equiparar a relação entre o empregado e o empregador, tal. Então é uma coisa muito mais de juventude e muito mais de uma coisa de internet, tá? A maioria do povo brasileiro, eles topam isso. Na contrapartida disso, aí já advogando a favor da CLT, o professor Nelson Marconi, que ele é coordenador do curso de economia da FGV, um trabalhista também icônico, um trabalhista icônico. Fez uma pesquisa, fez um estudo, né? Saiu até, acho que mês passado. Ele pegou todos os trabalhadores da iniciativa privada e separou em quatro grupos, né? Os PJizados, os CLTs, né? Os seletistas, que tem um emprego formal, uma relação de emprego formal. Aí olhou quem tem uma relação de emprego, mas não é formal, ou seja, é o cara que deveria ser CLT, mas ele está na informalidade, aquele patrão que não registra, coisa do tipo, e pegou o autônomo, que é aquele cara que faz a correria dele, tá um autônomo mesmo, né? Um clássico. E viu quem tem o melhor rendimento, assim, né? E aí o PJ, ele tem o maior rendimento hoje, por duas situações específicas, a gente pode conversar sobre. Depois vem o CLT, depois vem o que seria CLT, mas está sem o CLT, na seguridade, e por último, o autônomo. Então, assim, hoje quem advoga acabar com a CLT está advogando necessariamente diminuir o salário das pessoas. Essa é a realidade. Quem tem uma relação de emprego, mas não tem carteira registrada, ele tem um salário menor na média brasileira. E aí ele separa por setores, é bem engraçado ver, separa por setores, e aí muita gente pode olhar e falar assim, então, mas o PJ recebe mais, né, Tamir? Mas aí ele separa esse dado e vai estudar o porquê. E aí são dois principais motivos. Hiperqualificação. Então, tem uma questão de demanda e oferta, né? Então, sei lá, uns anos atrás teve aquele boom dos dev, né? Porra. Então tinha... Eu vivi essa parte. Foi no meu finalzinho de CLT. Eu não peguei o boom fatal que foi ali, pandemia. Mas eu peguei o comecinho daquele boom mesmo, ali, 2018, 2019, final de 2019. Bicho, tinha um dev sênior que trabalhava na startup que eu trampava, ele ganhava, se eu não me engano, 25 mil reais e mais não sei o que, não sei o que. Velho, aquele cara todo santo dia era sediado de propostas. Ele foi trampar na XP, mas a XP fez uma proposta pro cara, chat. Que a gente saiu tomar uma caixa. O cara é gente boa pra caramba. Ele era todo o estereótipo do nerd, assim. Só andava com o MacBook dele, Pro, não sei o quê, papapá. Cara, a XP, entre tantos benefícios, pra ele sair da empresa, deu um bônus pra ele de 100 mil reais, cara. Juro por Deus que tá no céu, cara. Tipo assim, ó, nós vamos aumentar o seu salário em tanto, você vai ter tantos de bônus, você vai ter isso, você vai ter aquilo, você vai ter isso. E pra você sair daqui hoje e vir pra gente, a gente dá um bônus de 100 mil reais. Na mão. Aí eu lembro quando a gente foi fazer 100 mil reais, cara. Juro por Deus que tá no céu, cara. Aí a gente foi beber e falou, porra, daí não tem como sair. É que ele não queria sair porque porque o cara era 100, os caras ficavam brigando. Então era 20 conto aqui, não, te dou 25 mais isso, mais isso, mais isso. Te dou 30, mas não, mas 30 mais isso, mais no final do ano e tal. Ele calculava assim, né? Ele não calculava nem quanto que ele ganhava mais no mês. Porque os caras davam tanto bônus de bonificação que no final do ano ele somava tudo. E aí ele foi ficando ali, porque eu falei, vou sair. Os caras, não, mas te dou isso. Aí chegou a XP e falou, tanto, tá aqui, ó, pau, bônus. E bônus isso, bônus aqui. Eu falei, agora não tem como ficar aqui mesmo. Aí ele ficou e tal. E, velho, é bizarro, cara. É bizarro. É hiperqualificação mesmo. O Brasil é um país muito desbalanceado mesmo, assim, né? Você tem certos empregos que necessitam dessa qualificação
que é briga de foice. É briga de foice. Pra ganhar o salário. Briga de foice não, desculpa. Que tem muito, paga muito bem, precisa dessa, e tem pouca gente. E lá embaixo, que paga muito mal, a turma disputando a tapa essa função, cara. É duro, cara. Muita demanda por dev, né? Muita empresa precisando de dev e tinha pouco dev no mercado. Então, essa posição já colocava os dev numa situação de igualdade para negociar com o patrão. Hoje em dia eu nem sei como é que tá esse mercado, mas lá na live o pessoal fala que os devs já tá caindo. Cara, mas é porque, pô, você pega aí um boom que teve de novos devs, né? Várias formações aí, mas que não é necessariamente uma faculdade. Eu tava vendo, como é que é o nome daquele cara lá? Que é especial, que é a Guita, Fábio Aguita, é isso? Cara muito bom de ciência da computação. Akita, Fábio Akita. Porra, cara, tudo que eu vejo desse cara de entrevista eu paro pra assistir. Tudo que eu vejo desse cara eu paro pra assistir. Gosto muito dele, principalmente por causa desses deslumbrados com IA. Pô, e ele tava falando, cara, ó, negócio é o seguinte, tem muito dev? Tem muito dev. Mas é o seguinte, dev ruim já, sabe, tem que ser bom. Mas daí é basicamente qualquer área que você precisa de você precisa trampar bem. Eu falo isso sobre internet, né? Tem um vídeo meu na área de membros que eu adotei um tom que quem assistiu tá muito grato a mim, gostou muito. É o vídeo mais visto da área de membros até hoje, que é sobre o que eu fiz pra... Como eu mudei a minha rotina de estudos e trabalhos. Porque eu tava com 30 anos, eu ganhava muito mal, eu não tinha grana pra nada, eu falei, mano, preciso mudar minha vida, e eu adotei certas posições. Tá lá. E lá eu adoto um tom que eu não tenho coragem de falar aqui com vocês, e nem mesmo com meus alunos do Formando Creators, eu sou muito empático às vezes. Mas uma das coisas que eu falo lá, que eu conheço pessoalmente pessoas assim, que eu inclusive mentorei, ajudei, instruí, coisa que eu não falo isso publicamente, para os pessoal não achar que eu faço isso para ganhar dinheiro. Eu faço isso quando eu vejo pessoas que têm interesse mesmo, eu mentoro a pessoa. Eu falo, sem medo de errar, na internet hoje, quem tem, e todas as profissões que existem, não achem que internet você só vira vendedor de curso ou influenciador. Tem muitas profissões seríssimas aqui que tem demanda. Se você tem sangue no olho, gosta de trabalhar, gosta de estudar, assim, mas você vai com tesão nessa porra, você passa na frente de 99% de quem tá trabalhando com isso. 99%. Tem muito gestor de tráfego na internet? Tem. Gestor de tráfego bom? Tem poucos. Tem muito copyright na internet? Tem muito. Copywriter bom? Tem pouco. Tem muito designer de sites da internet? Tem. Bom? Tem pouco. Social media? Tem muito social media? Tem de rodo. Abre a tampa do bueiro, sai 50 mil. Social media bom? Tem? Tem pouco. Então, toda profissão tem pouco. A concorrência é muito fraca, cara. E isso também serve pros devs aí, pô. Ah, mas tem o fulano aqui que é muito bom. Então, gente, exceção entende tudo, né? Mas é isso, cara. É os caras que não é gostar de trabalhar. O cara não é gostar. Você tem que ir pro pau, entendeu? Não adianta. Você tem que... É briga de foice. É a porra do capitalismo, entendeu? E, inclusive, o Fábio aqui tava falando... Eu tava vendo o Caio Gomes, né? Que é outro especialista em IA e o cacete. Falando sobre os devs que usam IA pra programar, achando que tava saindo na frente e já estão se lascando também, que tem um certo ponto que a IA não vai mais. Aí se o cara não for bom, ó, rua, entendeu? Rua. Aí, Mano Davin, procura esse canal. Você conhece? Conheço. Pô, você vai ver como é que tá. O Mano Davin é a réplica. Então, só ver o estado de saúde mental dele, você já vê como é que tá. Eu até vi o Zé que tava fazendo o percurso de voltar já, né? Porque muitos saíram da CLT, começaram a ir pro PJ, agora estão se arrependendo e voltando. Mas é por causa disso, né? Essa relação de oferta e demanda, ela mudou, né? E aí... Deixa eu ver se eu entendi. Então, assim, era um cara que ele era tão especializado, e ele se tornava um profissional tão concorrido que para ele compensava mais ele se tornar um PJ, que ele podia oferecer serviço para várias empresas, do que ficar em uma CLT que além o cara... de ter isso, tinha negócio de você conseguir negociar os seus termos no seu contrato, né? No seu contrato de prestação de serviço, né? Então, pô, a empresa tá precisando de um dev na época, né? E só tem ele, pois o Mano Davin é bom, coisa tal, preciso dele, coisa tal. Ele poderia pedir valores que sejam compatíveis com a qualificação dele, que dê a proteção, que ele conseguisse. Tem muito prestador de serviço que não compensa ser CLT. Não é nem porque a CLT é ruim, chat, porque não compensa mesmo, assim. Sei lá, editor de vídeo. Eu nunca conheci um editor de vídeo que CLT, cara.
Não conheci um editor. A não ser que o cara pegue um trampo lá, que ele ganha 30 pau por mês, CLT, 40 pau. Mas eu nunca conheci editor de vídeo, competente, foda, eu nunca vi ser CLT. Por exemplo, dando um exemplo aqui que é do meu mundo. Nunca conheci. Se guardar dinheiro, que ele conseguisse ter as férias dele remunerada, tal, até às vezes mesmo em contrato, prestar serviço, né, não ter a pessoalidade, né, porque isso é uma característica de emprego, pessoalidade, subordinação, então ele poderia não ser subordinado de uma empresa só, era uma relação de prestação de serviço mesmo, que PJ é isso. Só que agora o jogo tá virando, né? Tá tendo muito dev, que começou aquele negócio de todo mundo precisa ser dev e tal, aí todo mundo foi dev, as pessoas começaram, agora tá tendo já meio que a balança virando, né? Isso que as pessoas estão falando, não sei especificamente do mercado mas de dev. é bem por aí mesmo. E aí agora as empresas estão começando a diminuir custo porque as empresas são boas nisso, não é porque não é questão de ser malvada nem nada disso, não, a empresa vai otimizar mesmo. Se ela pode ter um profissional que faz o serviço que o outro faz e pode pagar menos, ela vai fazer isso mesmo, por causa da competitividade, né? Isso é uma das características que o PJ recebe mais, então é especificamente do determinado da qualificação. E o segundo, que é o mais bizarro de todos, que foi o que mais me impressionou nesse estudo, que é a carga tributária. Que é a carga tributária, mas não... Porque a gente fala de carga tributária, muita gente fala sobre o patrão paga muito imposto, não é assim? Era esse o ponto que eu ia te perguntar. Só que na verdade não, é que o trabalhador paga muito imposto. Então, por exemplo, trabalhador qualificado que recebe, sei lá, 10 mil reais, 12 mil reais, 15 mil reais, ele vai pagar 27,5% de imposto de renda na fonte. Ah, tá louco. E quando é ele um absurdo isso, cara. Isso é um absurdo. PJ, um meio da vida, coisa do tipo, ele vai ficar em 7, 9, no máximo 15%. Entendeu? Então a diferença de 15% para 27,5% na fonte, claro que 27,5% não é em cima de tudo, né? Só em cima do excedente do que não é tributável, do que é tributável, né? Enfim, mas essa diferença de 15 para 27 do imposto de renda dele compensava ele não ser, entendeu? Então é uma coisa do imposto no empregado, não no empregador. Esses foram os dois principais fatores que o estudo mostra. A gente tem esse problema hoje no Brasil, que não é só a alta carga tributária, mas é um papo que até que eu tive com o Raul Sena, do Investidor Sardinha, que é um pouco da complexidade tributária do Brasil, né? O custo do Brasil, isso aí é um fato mesmo assim, a direita fala isso, o problema é que a direita fala isso, mas ela fala jogando no outro suco que não tem nada a ver, que é o custo do trabalhador. Então são duas coisas. Eu já cantei essa bola e vou continuar cantando. A esquerda tem que começar a se mobilizar para falar de imposto no Brasil. Tipo assim, essa mesmo do L! De isentar 5 mil reais. Isso aí, cara, é uma maravilha, é delícia demais. A esquerda tinha que começar a abraçar essas pautas, de pagar cada vez menos imposto pro trabalhador, sabe? Começar a isentar carro popular de IPVA, casa de PTU. Cara, tinha que começar um grande movimento anti-imposto na esquerda, cara. Imposto é satânico demais. Tem que pagar, tem que pagar. Não dá pra gente viver numa sociedade sem pagar imposto. Óbvio que a gente vai pagar imposto, pronto. Mas o imposto em cima do trabalhador sobre o consumo dele é satânico, é maldito, cara. Sabe? Pô, você imaginar que um trabalhador que ganha um salário mínimo, ele vai no supermercado e entra um outro cidadão que ganha R$1 milhão por mês e eles vão ter eles vão pagar o mesmíssimo imposto, cara. Isso é cruel, cara. Isso é cruel. Pô, a esquerda tem que abraçar a luta do imposto. Não imposto é roubo, né? Tem que ter imposto, tem que pagar imposto, tal, blá, 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 blá. Sabe? Porque uma coisa, eu vou falar uma parada aqui. Ó, na renda é bem forte também, Luiz. Em São Paulo, o cara ganha 8K. Não, eu era esse cara, Tamir. Meu último emprego CLT, na carteira, eu acho que era 7,5, eu recebia 5, uma coisa assim, 5.500, sabe? Eu lembro disso. Pô, e aí eu fiquei, vou contar uma historinha pra você, vou contar uma historinha de filho aqui pra você. Aí eu saí, né, fui demitido, aquela coisa, né, os caras fizeram lá pra, tipo, demissão, e aí ficou lá o FGTS, e eu não fui sacar meu FGTS, e ficou lá desde janeiro de 2020. Eu falei, nossa, eu tenho FGTS, né? Eu falei, vou ver quanto que eu tenho, eu vou dar pra minha mãe esse dinheiro. Aí minha mãe tava precisando pagar ter um carro financiado e tal. Eu falei, vou ver quanto tá esse negócio de FGTS. Aí eu fui ver, por curiosidade, 20 mil reais no FGTS. Saquei, tudo em nota de 100 reais. Cheguei pra minha mãe, tá aqui, ó. Minha herança pra você, mãe, não me peça mais nada. Ela foi lá e pagou umas 500 parcelas do carro.
Ai, caralho. Mas, ó, falando, voltando no negócio do imposto. Pô, 20 conto deu pra pagar bastante prestação no carro. Cara, eu nunca vi tanto dinheiro na minha mão na minha vida, assim, né? Porque aqui não tem nem banco aqui pra sacar dinheiro em Saltar, né? Pra pagar bisteca e água gelada, pra pagar, isso aí. Mas, enfim, cara, o tal do imposto a esquerda tem que começar a comprar essas brigas também, cara. Aonde puder diminuir o imposto pro trabalhador, pro pobre, tem que diminuir, cara. Coisa diferente. Carga tributária, esse custo Brasil da... Lembrei que eu ia falar. Eu sei que vocês não vão gostar do que eu vou falar aqui, tá? Eu sei que vocês não vão gostar. Vocês vão ficar bravos comigo. Mas, por exemplo, a esquerda fica muito assim. Taxem os ricos, taxem os ricos, taxem os ricos. Beleza. Vamos taxar mais os ricos. Eles vão continuar ricos. Tinha que falar assim, desonera os pobres, corta imposto do pobre. E aí, mas da onde nós vamos arrecadar? Não, aí vocês taxam mais os ricos. Mas tinha que falar assim, ó. Porque, beleza, o Lula vai lá e passa, o Congresso vai lá, vamos taxar os milionários. Pau, taxou os milionários. Eles vão continuar ricos. E aí? E os pobres? Vão continuar pagando imposto também. Então é só pra arrecadar mais dinheiro. Tem que ser, desonera o pobre, primeiro, corta esse imposto pro pobre. Boa, cortou. Aí, né, vamos lá, né, ver, aí cobra dos milionários. A briga da esquerda tinha que ser essa, desonera pros pobres. Porque daí a direita, tudo é comunicação, porque daí os caras falam assim, vamos taxar os ricos, daí vem os ricos, mas vai taxar o patrão vai embora do Brasil, aí o cara fala, porra, mas daí eu vou continuar pagando imposto e ainda vou perder meu emprego, né? Então, pô, meu patrão falou que vai embora do Brasil, daí eu vou continuar pagando essa merda de imposto sobre consumo, sobre renda, e depois eu vou perder meu emprego, então tudo é uma conversa, então tem que ser assim, ó, desonera o pobre, isenção de imposto de renda, para quem ganha até 10 mil reais, isenção disso, isenção daquilo, não vai pagar imposto, vamos fazer o giro, fazer a economia girar, gastar. Pô, mas aí a conta não tá fechando. Não, agora nós vamos lá e vamos taxar esses caras que ganham muito dinheiro. É isso, tá? A carga tributária é o quê? Como para você pagar imposto e qual imposto é o certo, qual não é, né? Para você encontrar a melhor forma, a melhor eficiência no imposto tal dentro da sua empresa. É muito difícil esse emaranhado, você precisa ter profissionais, você precisa ter um setor específico nisso, você precisa contratar mão de obra, então aquilo acaba gerando um custo muito grande para a empresa, tá? Esses profissionais, essa máquina para poder só pagar imposto. Então esse seria o custo Brasil. Isso realmente no Brasil é bem complicado. O governo atual já fez aí, que eles falam de reforma do imposto, como é que eles falam? Eles falam... Reforma... Tributária? Não. Eles falam reforma tributária, que na verdade não é uma reforma tributária, porque reforma tributária correta seria aquela que buscasse justiça social, né? Justiça tributária. E não é isso, na verdade é uma simplificação. Porém, ela vai começar a ser implantada, acho que em 2036, e só vai terminar de ser implantada em 2072. Tá, mano. Porque... Então, e aí nesse processo de transição ainda vai ser criado mais 2 impostos, então o emaranhado vai aumentar um pouquinho ainda. Né? Que eles vão separar... Que o certo seria o IVA, né? Um imposto para tudo, né? Só que aí, como não teve acordo lá, eles dividiram em 2, né? Que seria o IBS e o ITS, uma coisa assim, que seria o imposto federal, o IVA federal e o IVA municipal e estadual. Então, todos esses impostos vão se tornar agora só 2, só que enquanto está na transição, vai ficar os que existem hoje, mais esses 2, e quando terminar essa transição, aí vai ficar só os 2. Isso é uma zona. E tem uma questão também que eu acho que tem essa zona, é uma zona, é muito difícil fazer conta. Acho que até mesmo com quem contrata é muito difícil fazer conta. Às vezes eu e meu contador fico louco, assim, que é umas coisas de ficar maluco, né? Mas tem uma questão que eu acho que é a mais complicada nesse caso de CLT, que eu acho que é onde eu me incomodo um pouco da conversa, é porque as pessoas resumem CLT a salário mínimo. E é uma parada que me pega muito, que parece que todo CLT ele ganha 1.500 conto trabalhando 6x1 num mercado carregando caixa. Não é, né? E eles falam assim, pô, peraí, eu tenho amigos que trabalham em banco ganhando, sei lá, seus 20, 30 mil reais por mês, o CLT Premium, com tudo quanto é tipo de benefício. Jogador de futebol é CLT. É o melhor exemplo de todos. Tipo, essa rapaziada tudo é CLT. Então, peraí, como assim você fala que a CLT é ruim? É ruim pra quem? Como? A quem serve esse discurso, né? E acho que é um discurso muito perigoso porque ele resume, e acho que é bem típico
de como é rasteiro certos discursos políticos no Brasil, às vezes. Tem uma pegadinha no discurso. Eu não sei se vou citar aqui, eu não sei se você já viu esse discurso em algum lugar, mas geralmente os caras falam assim: se o seu salário é 10 mil reais no CLT, pra mim vai custar 19. Foi exatamente isso que o Flávio Augusto falou naquele debate lá. Então eu tô lembrando desse número por causa disso que eu vi esses dias: 1 bilionário versus 30 pobres, né? Ele fala exatamente: se o seu salário do cara é 10 mil reais, ele vai me custar pra mim mensalmente 19. A falácia é o quê? Ele está comparando o quanto vai custar para ele, quanto vai sair do bolso dele, quanto é com o salário. Mas o trabalhador não recebe só o salário, né? Então qual que é a conta que ele faz? Ele vai pegar tudo que vai gastar durante o ano, pagando, vamos supor que fosse você, tudo que vai gastar durante o ano e divide por 12, né? Por 12 salários. O problema é que o trabalhador de CLT não recebe 12 salários. Ele recebe 14 salários. 14 salários, mais um terço sobre as férias, mais a multa de 40% se ele for mandado embora em cima do FGTS, mais o FGTS. Então, se você pegar todo esse cálculo, que é o que o trabalhador recebe anualmente, e dividir por 12, você vai ver que a diferença, se a empresa for Simples Nacional, que é faturamento até 4,8 milhões de reais por ano, todo esse dinheiro que ele gasta vai direto para o trabalhador. Direto. É uma conta direta. Então ele vai gastar, no Simples Nacional você não vai pagar imposto sobre a folha, que é os 20%, você não vai pagar o Sistema S, então você vai pagar basicamente 13º, que vai entrar na conta, né, que os caras provisionam, férias, um terço sobre as férias, e vai provisionar também a multa do FGTS. Eles vão provisionar lá, tal, se ele mandar embora, ele gasta, senão não vai precisar pagar. É esses 4 pontos. Esses 4 pontos todos vão direto para o trabalhador. É só isso que ele vai pagar na folha de trabalho do cara, se ele for no Simples Nacional, faturar até 4,8 milhões. Depois tem o lucro presumido, que é até 72 milhões, se eu não me engano, o faturamento também. Depois do lucro presumido tem o lucro real também, que é a mesma ordem, que aí vai entrar os 20% do imposto sobre a folha salarial e o Sistema S e mais uma parte da Previdência também, que vai entrar. Que dá mais ou menos em torno de, depende depende do seu trabalho de risco, se não é, mas basicamente vai dar em torno de 25% a mais. Então eu fiz os cálculos lá nessa conta do Flávio Augusto, lá se o seu salário é 10 mil, para ele vai custar uns 15 e pouco, e para você diretamente vai tipo uns 13 e pouco. Então é essa diferença, na verdade, que ele está reclamando, assim, mas não é nada bizarro, assim, sabe? Mas aí você vai falar, assim, então eles comparam a renda do ano só com o seu salário, não com tudo que vai pra sua mão. E aí muita gente cai nessa, né? Esse que você acabou de assistir é um corte do nosso podcast com o Bom. Tamir Felipe. Pra você. Muito bom, hein? Bom papo. Tá aí, ó. Bom papo.